culto, né, gente? É mesmo. Gostoso, a gente fica de coração aberto, de coração feliz. Não vou negar que ontem também foi um dia surpreendente. O Senhor fechou com chave de ouro nossa noite, nosso dia, com a presença do pastor Joel na nossa casa. O homem de Deus, que olha, é uma honra tê-lo conosco, porque você não sai da palavra, você nos honra o tempo integral, você representa bem a palavra de Deus, com Jesus, não é contrário às coisas do Senhor, e você é sempre bem-vindo, sempre que vai a trabalho, mas é sempre bem-vindo na nossa vida. Viu? Que Deus faça nós vivermos juntos assim até a volta de Cristo, por essa vida gostosa. E nós vamos abordar hoje um assunto, pela palavra de Deus, que parece que vai mexer um pouquinho conosco, se Deus quiser, e o Senhor vai mexer conosco, vai mexer nas nossas estruturas espirituais, o Senhor vai nos reforçar nessa noite. É um assunto que se fala, que o mundo não gosta de ouvir quando se fala mal do pai deles, que é o diabo. Nenhum soldado vai à guerra sem antes conhecer o adversário. É impossível nós irmos à guerra sem conhecermos o adversário. Que Jesus, ele tem todo o poder? Ele tem. Que ele é agraciado sobre toda a terra, ele é assim. Mas se o reino espiritual fosse um reino muito fácil, a luta de reino fosse fácil, hoje já estaria tudo consumado por completo. Há realmente momentos que você tem que direcionar a tua vida a uma batalha espiritual o tempo inteiro. Você não pode ser um crente alvoraçado, um crente sem pé no chão. Você tem que ter pé no chão, né? Você pé no chão, nunca mais. Tem que ter um pé no chão. Você tem que ter uma vida consagrada. Você tem que estar sempre em estágio de arrependimento diante de Deus e de perdão. Você tem que estar sempre dobrado na presença do Senhor. Por quê? Que Deus é forte, nós sabemos. Que o Senhor criou o universo, nós sabemos. Que o Senhor, o nome dele está sobre todos os nomes, nós sabemos. Mas o Senhor deixou bem claro, desde a rebelião do céu, desde a traição do homem no jardim do Éden ao nosso Deus, que entrou o pecado na face da terra. E o pecado, as maldições, tudo que o diabo nos traz, ele é corrosivo, ele é destrutivo, ele infiltra, ele penetra, ele faz parte da vida das pessoas. E se nós não vivemos em combate, em batalha, nós saímos perdedores. Muitos homens e mulheres de Deus têm perdido tudo, porque eles falam, Deus é poderoso e não faz batalha espiritual. Jesus nos deixou escrito o tempo todo a batalha espiritual que ele travava. Quando os fariseus conversavam com ele, quando os endemoniados conversavam com ele, quando ele enfrentava as enfermidades, quando ele enfrentava a miséria daquele povo, quando ele enfrentava a falta de capacidade espiritual daquele povo, o Senhor Jesus deixou bem claro a batalha espiritual que iríamos travar até o final dos tempos. E a grande batalha, aleluia, por esse momento que haverá, será no Armagedon. Eu falo sentindo a presença de Deus. Que o nosso Deus colocará novamente os pés sobre essa terra e travará a última grande batalha. Aleluia. Glória ao Espírito Santo de Deus. Nós aprendemos com o nosso Deus sermos guerreiros e guerreiras. Nós aprendemos a atacar os demônios antes que ele nos ataque. Nós aprendemos a repreender o mal antes que o mal se chegue na nossa vida. Porque aprendemos a guerrear contra as potestades desse mundo com o nosso Deus. Mas isso não está só no Novo Testamento. Aos novinhos na fé, a Bíblia é composta pelo Antigo e pelo Novo Testamento. O Antigo Testamento se fala esperando o nascimento de Jesus. O Novo Testamento é o nascimento de Jesus até a volta de Cristo. Aqui se fala de profetas, reis, batalhas que foram físicas, porém demonstrando as nossas hoje batalhas físicas e espirituais. Não existe isso sem isso, não existe
a Bíblia é uma só. Se tem algum pastor que não quer ler o Antigo Testamento falando que estamos na graça, esse pastor é uma desgraça, porque nós vivemos a palavra por completa, o Novo e o Velho Testamento, porque é uma só aliança em Cristo Jesus. E também não podemos viver o Novo Testamento sem o Antigo Testamento e vice-versa. Nós vivemos por completo a palavra de Deus, porque em nenhum momento a palavra de Deus se contradiz. Ao contrário do que os movimentos hoje dizem, a palavra de Deus ela não é contraditória. Ela fala em uma linguagem só, do início ao fim. Amém? Difícil, né? Ele fica com a maquininha, eu vou lá em cima, como ele vai pegar lá em cima? Então eu vou fazer o exercício aqui embaixo. Mas do início ao fim é a palavra do Senhor. Amém? Abra comigo em Levíticos, que é no Antigo Testamento, capítulo 26, versículo 40, 42. Nós vamos falar de maldições. Eu queria trazer mais completo para vocês, mas hoje nós vamos dar uma pincelada bem forte. Às vezes você fala assim, pastor, eu já aceitei Jesus e acabo por carregar maldições. Eu vejo que o que aconteceu com meus pais acontece comigo. O que aconteceu com os meus avós acontece comigo. Pastor, eu de um tempo para cá eu fui amaldiçoado e não consigo nada, mas eu sou nascido de Deus. Então nós temos que saber batalhar. Levíticos 26, 40 ao 42. A velocidade na hora da palavra de Deus é tão forte que eu já estava escutando um culto de domingo que está espetacular, que vai dar acesso. E na hora de eu falar Jericó, eu falei Jerusalém. Olha só, mas é muita velocidade na hora da palavra. Levíticos 26, 40 a 42. Mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles, os fez entrar na terra dos seus inimigos, e o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaac, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Parei. Queridos, porque a palavra de Deus em todo tempo tem genealogia. É até ruim de ler. Vocês já perceberam, sabe o que é genealogia? Que era filho de quem, 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 que era filho de quem. Já viram isso? Primeiro capítulo do livro de Mateus. Já tem quem era. A gente pula, não é assim? É o nosso erro. O brasileiro não sabe nunca as suas origens. Quando eu falo, busque as suas origens, as pessoas falam, pastora, deve ser preconceituosa, deve ser racista. Não é, queridos. Pela palavra de Deus, porque Deus enfatiza tanto, porque Deus grifa tanto, que nós temos que ver os nossos antepassados. Não é ver quem morreu, não é isso. Ninguém volta. Por quê? Tanto vem bênção quanto vem maldições. Quando a palavra de Deus fala em genealogia, está falando em parentesco distante, gente. Está falando que é filho do filho do filho do filho do filho. Aí, primeira coisa, já vê que não existe reencarnação. Porque vem um filho atrás do outro, ninguém reencarna nada. Não existe reencarnação pela palavra de Deus. Amém? Amém. Mas o Senhor deixa em toda a Bíblia sobre genealogia. É necessário sabermos as maldições que vêm hereditárias. Tudo na Bíblia tem um propósito real. Nada na Bíblia é uma fantasia ou algo simplesmente para deixar escrito. Tudo na palavra de Deus vem inspirada pela sabedoria plena e conhecimento pleno do nosso Deus. Os pais morreram de câncer. Os avós morreram de câncer. Os tataravós morreram de câncer. Provavelmente a próxima geração vai morrer de câncer. Os meus tataravós, você vai falar, devia
sei aonde, em Piauí, em Barcelona. Pode ver que a geração vem vindo devendo para o mundo inteiro. Vai dever. Até hoje, chega a próxima geração, vai dever no mercadinho do Manuel. Porque é maldição. Você fala, que tem eu com isso, pastor? Eu também já briguei assim com a maldição. E brigo até hoje. O que tem que o Senhor deixou toda na Bíblia que nós temos que fazer quebras hereditárias. Sangue de Jesus, aleluia. É fazendo como os profetas faziam. Senhor, perdoa a minha iniquidade, a iniquidade dos meus pais. Perdoa o pecado meu, dos meus antepassados. É bíblico. É absurdo falar isso, né? É bíblico. É bíblico. Pode ver quanta coisa acontece na tua vida porque você não sabe. A gente tenta resgatar os antepassados da gente, como foi os avós, como foi os pais. A gente tenta, mas foi interrompido pelo pecado. Qual o pecado? Filhos, vamos falar pelo nome popular, bastardos, que eu não vejo assim, mas né, pelo ditado popular. Filhos que não sabem quem são os pais, filhos de pais separados, que vai de geração em geração e nunca fica sabendo as origens de tudo. Até quando a gente sabe, fica mais fácil, na verdade, de trabalharmos. A gente vai lutando contra as maldições hereditárias. É pedindo perdão. Às vezes achamos até bonito aquilo no inconsciente. Achamos bonito o que os nossos antepassados faziam. Achamos que tinha uma lógica. Pecado não tem lógica. Pecado tem que ser confessado. Pecado tem que chegar à confissão, ao arrependimento, para adquirirmos a quebra de maldição. Pelo teu sangue derramado. Por quê, queridos? O Satanás, ele precisa de legalidade para entrar na vida das pessoas. E quando lá atrás, os nossos familiares deram essa legalidade ao diabo, ele não falou, eu vou só maltratar o bisavô da pastora Raquel. Porque, por exemplo, um dos meus bisavós, ele invocava os mortos, ele era médium, ele era um homem de mesa branca. Nada contra os espíritas, mas contra o ocultismo. Eu sou contra. Não é contra as pessoas, contra o ocultismo. Lá ele clamava aos mortos. Minha família se prostrava aos deuses satânicos. Inocentemente eles deram legalidade aos demônios. Com certeza. Por inocência. Nessa parte, graças a Deus, a minha família entendeu. E a minha família pediu perdão. A minha família chegou aos pés da cruz. Oh, glória a Jesus. Outra parte da minha família adorava deuses estranhos. Eram devotos de santos. Não tenho nada contra os católicos, mas tenho tudo contra a idolatria. Não me prostrarei diante dos ídolos. Aleluia. Daí, a minha outra parte de família, eles eram guiados. Até que meu avô foi para Jesus, encontrar o Deus vivo, se arrepender. E para honra e glória do nome de Jesus, toda aquela família teve um encontro com Cristo. A outra parte da minha geração, idólatras, feiticeiros. Extremamente idólatras, extremamente espiritualistas. Eles não fizeram quebra, mas eu faço de novo. Oh, glorificado seja o Cordeiro de Eu falo, Senhor, eu não sei aonde lá atrás os meus familiares falharam contigo, mas eu peço, perdoa a minha geração. Oh, glória a Deus. Porque lá atrás eles deram legalidade aos demônios. E os demônios simplesmente não falaram assim, eu vou somente maltratar o bisavô da pastora Raquel. Lá atrás, eles não falaram, eu vou maltratar aquele cidadão. Não vou falar nome, não vou maltratar aquele cidadão somente. Ele pegou legalidade para maltratar toda a minha família. Tudo que vai nascer. Verdade. Ele se achou dono. Pode
quê? O espírito de bruxaria, quando entra numa família, ela entra. Não é? Com certeza. É verdade, querido? Espírito de bruxaria, a família inteira tem que ser quebrada, entendeu? Vocês têm que fazer trabalho de libertação, entendeu? Porque um simples pensamento ruim é um trabalho de bruxaria e tem que ser, família inteira, tem que ser quebrado. É tanta bruxaria que acaba no hospício, dos dois lados. Ainda mais que é frio cumprido, dobrou. Verdade, Jesus. Nós temos que quebrar toda maldição que foi lançada. E não é falando simplesmente, sabe, sai maldição. Não. Você tem que se posicionar e fazer aquilo que a gente faz de melhor. Quebra de maldição. Todo mundo divorciou, vai divorciar na família. Todo mundo é ladrão, todo mundo vai ser ladrão na família. É assim mesmo, Jesus. É mentiroso, vai ser todo mundo mentiroso. É fato, queridos. É fato Com isso. certeza. Enquanto você não faz uma quebra de maldição, você vai ser ridículo igual seu pai foi. Você vai ser trouxa igual sua mãe foi. Você vai ser idólatra de uma maneira diferente igual seus antepassados foram. Com certeza. Você só vai mudar o título. Mas se você nessa noite tirar a legalidade de Satanás da sua vida, se você essa noite declarar, eu tiro a autoridade dos demônios sobre a minha vida, eu peço perdão a Deus pelos meus avós, pelo demônio que entrou, Senhor, eu não aceito, eu tiro a legalidade de Satanás da minha vida. Creio, estamos fortes. Já percebeu quando tem alguém doente na família? Todos ficam com o mesmo tipo de sintoma, mesmo sendo saudáveis? Verdade, Jesus. Qualquer coisa, a fuga é na doença. Já viu aquele tipo de pessoa que quando ela não quer alguma coisa, ela faz a fuga da doença porque tinha alguém doente, então ela aprendeu a fuga da doença? Quebra, é maldição, vai entrar, enfermidades aí, tem que ser quebrada em nome de Jesus. Aleluia. O Daniel, que Jesus o considerou um profeta, ainda que os judeus não consideraram, mas ele foi um grande profeta. Olha, tirando João, que profetizou o Apocalipse, quem profetizou o final dos tempos foi Daniel. Se hoje nós temos um entendimento sobre o que será arrebatamento, Verdade. é através do livro de Daniel. Viva, Senhor. Aleluia. Daniel ele foi levado cativo, praticamente, exilado. E todo o povo de Israel estava sendo levado lá, mas chegou um momento que Daniel sabia que o povo do Senhor ia voltar para Jerusalém. Olha que interessante, o povo de Israel ia sair do cativeiro. Isso está em Daniel, capítulo 9. O povo de Israel ia sair do cativeiro. Nós estamos prontos para sair do cativeiro. Mas Daniel entendeu que antes de sair do cativeiro era necessário fazer uma quebra. Porque ele sabia que o povo ia voltar para Jerusalém, ia voltar amaldiçoado. Então, em Daniel, capítulo 9, Daniel faz uma oração a Deus. Daniel faz uma oração pedindo perdão pelo povo de Israel. Viva o Senhor. Abra comigo em Daniel, Viva o Senhor. capítulo 9. Hoje o Senhor está mudando a história de todos que estão crendo. Aleluia. Aleluia. Daniel capítulo 9, desculpa, inteiro, é maravilhoso, mas eu quero pegar com você, porque o tempo é curto, versículo 16 e versículo 17. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira do teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das nossas iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém o teu povo um opróbrio, uma vergonha para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas sobre o teu santuário assolado e faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor.
Inclina, meu Senhor, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos para a nossa desolação. E assim continua Daniel. Viva a palavra. Via que ele pediu pelos pais. Deus é perfeito. Eu creio. Deus é perfeito. Agora sim, meu pai vê como se vir. Minha mãe vê como se vir. Meu pai. Não, nós temos que chegar a Deus com humildade. Porque não passa do mesmo sangue, a mesma genética, os demônios conhecem e ele tem legalidade. E o mesmo demônio que atuou sobre eles estão prontos para atuar sobre as nossas vidas. E nós temos que ordenar em nome de Jesus que eles saiam. Eles perderam a autoridade, seja na parte de saúde, seja na parte sentimental, seja na parte financeira, seja na parte espiritual. Nós não vamos dar legalidade aos demônios. Será que enquanto o Espírito Santo está falando, você está lembrando das maldições que reagem na sua vida? Você está lembrando? Aleluia. Algo muito importante. Quem aceita Jesus, o Espírito Santo traz de volta à tua memória aquilo que você fez contra ele. Eu creio. É incrível. Voltamos às quebras de maldições. O Espírito Santo começou a me trazer frases que eu falei. O Espírito Santo começou a trazer atitudes que eu já tive no passado, a minha memória. O Espírito Santo, ele fez eu lembrar de coisas que eu não lembrava mais. E eu estou andando 24 horas por dia pedindo perdão ao Senhor. Viva o Senhor. E tirando a legalidade de Satanás sobre a minha vida. Viva a palavra do meu Deus. Às vezes a gente se apega a um acontecimento e esquece dos demais. Simples frases podem ser entrada dos demônios na sua vida. Como é verdade. Aleluia! Deus conhece o coração do homem. Isso é bíblico que tem versículos que não acaba mais, Novo e Velho Testamento. Mas quando o homem peca, quando o ser humano, quando eu falo homem, é homem e mulher. Quando o ser humano peca, o diabo também conhece. Com certeza. Porque quem colocou o sentimento de pecado dentro do ser humano? É ira. Quem? Então ele sabe quando você peca. Com certeza. Tanto Deus quanto o diabo sabe quando você peca. E ainda que você esconda de todos, os dois sabem. Um colocou e o outro é onipotente. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. E o diabo é que coloca o pecado. Está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Está escrito: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência. Quando ele foi lá para ungir o rei, o próximo rei de Israel, que seria Davi, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque ele tem o rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Porém o Senhor olha para o coração. Geralmente, a pessoa que está tomada por demônios, ou ela que está escrava dos demônios, o demônio enganador é mentiroso, a pessoa que é enganadora é mentirosa. Ninguém vai trair a esposa se o demônio não estiver enganando. Ninguém vai trair o marido se o demônio não estiver enganando. Ele é enganador, ele é mentiroso. Mas o Senhor manda que nós nos atentemos para algo. Deus conhece o coração. Viva o E se Senhor. você estiver em Deus, Eu creio. e Deus estiver em você, você vai olhar para uma pessoa como Samuel olhou no segundo plano. No primeiro plano, Samuel olhou com os olhos da carne. No segundo momento, Samuel olhou pelos olhos de Deus. Os olhos de Deus não vê a aparência física. Os olhos de Deus vê o coração. Os olhos de Deus vê o interior de uma pessoa. Os olhos de Deus vê a mente. Quando fala coração, é mente e alma. Eu creio. Amém? Agora eu vou falar para vocês alguns tópicos. Eu até queria trazer aqui para vocês, mas o tempo vai avançar.
memorizado ou eu repito outro dia, para vocês visualizarem. As origens e as raízes das maldições. Primeira, hereditária, herança. Então elas são colocadas: os pecados dos antepassados, consagrações a Satanás não respeitadas. Crente que é crente não leva nunca um filho batizado quando nasce, muito menos é padrinho e madrinha. Consagração aos demônios? Não. Com certeza. Crente perguntando se o filho deles vai participar de festas de ídolos. Não é crente. Com certeza que não é. Aceitação por ancestrais de maldições sobre a vida de seus descendentes. Permanência nos pecados de antepassados. O hereditário, eu acho que o hereditário é um dos fortes, viu, gente? Porque a pessoa odeia tudo que aconteceu com seus pais e acaba por repetir de outra maneira. Só Jesus Cristo pode quebrar. Eu creio no Senhor. E Jesus quebra. Mas é você que tem que tomar uma decisão. Viva a E o palavra. Senhor ensinou a guiar. Vai em 2 segundos aí, nas maldições hereditárias. Vai 2 segundos. Ah, mas olha, eu não fumo, pastor. Eu não bebo. É vício? Quebra. Outros vícios. Pastora, mas eu não sou grosso como era. Observe bem. Pastor, observa, vai lá. Vai lá nas enfermidades também. Vai lá. Com certeza. E tira a legalidade hoje do dia. Eu tiro pela minha fé o sangue do cordeiro da minha vida, o diabo dessas legiões. Queridos, me explica uma coisa. Como uma pessoa que foi estrupada na infância pode estrupar a outra quando ela cresce? É o que acontece. Vamos ser sinceros. Com certeza. Está lá a criancinha, linda, fofa, inocente. É violentada. Ela cresce revoltada. Uma pessoa que se revolta contra algo, ela tem que fazer o contrário, certo? Com certeza. E ela acaba repetindo quando ela está adulta de violentar uma criança. Porque entrou a legalidade do demônio no estupro, gente, na violência. Com certeza, Jesus. Quando você se revoltar, você não vai se revoltar como aquela criança que cresceu e repete. Você vai quebrar. Oh, viva a palavra. A revolta nossa é diferente do que era antes. Antes a revolta fazia você repetir porque você estava debaixo da autoridade do Satanás, influências demoníacas que entraram na tua vida. Agora você está fazendo quebras de maldições. Glória à palavra. O que fizeram comigo está quebrado. O diabo perdeu a legalidade dentro da minha vida. Ele perdeu domínios demoníacos que entraram na minha vida, na infância, no útero da minha mãe, no meu passado. Está quebrado em o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Maldições também são dadas por Deus. Isso é bíblico. Lembra de Naamã? Lembra de outros casos? Os que carregavam lenha, tiravam a água. Acontece pela desobediência. Essas são quebradas mais facilmente no quebrantamento de coração, no arrependimento. Hoje sim, antigamente não era, mas hoje é quebrado facilmente. Amém? Mas as maldições, como Deus manda, né? Para acabar com tudo mesmo. Lei, deixa eu ver aqui outro para vocês. Envolvimento com coisas impuras. Ai, tudo posso, mas nem tudo convém. Essa é a palavra. Nós vivemos num mundo que tudo envolve sexo, ganância e violência. E não adianta falar que não. Esse negócio de falar, olha, inocentinho aqui, inocentinho ali, o mundo já morreu de velho. Queridos, hoje, mais do que nunca, isso está afirmado. Sexo, ganância e violência. Verdade, Jesus. Tudo. Uma coisa junto com a outra. E esse negócio de ver o mundo como se fosse um país maravilhoso, florestas lindas, tudo colorido, todo mundo é bom, você vai ficar com as maldições em você. Porque o próprio Jesus nos ensinou a ser o tempo inteiro desconfiado da humanidade. Verdade. Maldito é o homem que confia no
O tempo inteiro nos deixou. Não estou falando dos justos, dos nascidos de Deus. Nascido de Deus é gostoso. É o Espírito Santo que comanda. É diferente. Estou falando do mundo. Estou falando do mundo. Amém? Amém. Está indo bem? Amém. Está dando para você chegar forte agora? Então, os envolvimentos com coisas impuras. Trazer objetos amaldiçoados para a sua casa. Outro, manusear coisas profanas. Eu acredito que entre coisas profanas, idolatrias e tudo mais, a pornografia, né, gente? Certeza. Outra coisa que é manusear coisas profanas, essa maldita curiosidade nas redes sociais. Verdade. Olha, eu vou falar uma coisa. Quando a profissão é ser hacker, é profissão, está lá nas empresas, elas mesmo criam os vírus, elas mesmo criam antivírus, é uma profissão, está lá no meio deles, eu não me meto. Mas gente que hackeia a vida dos outros, gente, é invasão, é profanar. Vai falar que isso é de Deus. Não é não, viu, gente? Não é não. Não é não. Aonde tem uma parede, tem que ser respeitado. Oh, viva a palavra. Aonde tem uma porta fechada, tem que se bater para ir. Viva a O palavra. respeito existe. E tem que continuar. Ou é de Deus ou não é de Deus. Ou é do diabo ou não é de Deus. Concordo. Né? Não é, não é. Esse negócio de falar, fala séria, vem na igreja, ergue a mão, canta, dizima e faz tudo que não presta, uma pessoa, ela é templo satânico. Ou você, meu amado, olha para uma pessoa, ela é templo do Espírito Santo, ou essa pessoa é templo do Satanás. Não existe. Assim, ó, primeiro andar de Cristo, segundo é do capeta. Não existe isso, gente. Com certeza. Não existe. Nós somos o templo. Ou é do Espírito Santo ou é satanista. Eu concordo, Senhor. E a pessoa não precisa frequentar a igreja satanista. Aqui nós já dá até dó, né, gente? Eles já vestem as roupas deles, eles fazem os rituais deles, e a gente tem que respeitar que é livre-arbítrio, cada um faz o que quer. Mas dentro do Evangelho, da casa do Senhor, a pessoa ser templo satanista, não pode. Ou a gente é templo do Espírito Santo, ou é templo de Satanás. E eu quero que hoje os templos do Espírito Santo saiam limpinhos aqui, aleluia. Saiam sem maldições alguma, aleluia. Saiam aqui, ó, cheios do poder de Deus, arrancando a maldição dos outros também, aleluia. Eu quero que saiam cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Continua. Dar honra às entidades demoníacas e seguir a moda ditada por demônios. Seguir a moda ditada por demônios. É forte. É pior, Deus. Gente, olha, tem cada estudo, pastores, profundo sobre o assunto. Corte de cabelo, modelos, tudo guiado pelas figuras das mitologias, dos deuses antigos. Às vezes a gente olha alguém com o cabelo raspado aqui, cores variadas aqui, a gente fala, ai, que coisa feia, alguma coisa incomoda. Não, mas é moda, é um deus antigo. Olha que coisa. Você tem. É forte, né? A gente fazer por inocência, o que a gente faz? Só quebra. Pede perdão, Senhor, se tem algo que te provoca, que deu legalidade ao demônio, o Senhor me perdoe. Tem que rever o Espírito Santo. Mais nada. Porque nós não temos muita saída no mundo de hoje, mas nós temos oração. Amém? Amém. E fala, se o diabo não dita moda, se deixasse vinha com a moda de Satanás aqui dentro. Com certeza. É ou não é? Com certeza. Aleluia. Gente, que é isso? A orelha da gente já não é tão bonita. Eu acho minha bonitinha, mas já não é. Tudo aquilo. Ainda vai pôr uma coisa que vai esticando. Nossa, eu vou lá, né? É moda. Vamos ver as origens da moda. Tem coisa que te incomoda, e não é porque é feio e bonito, né? É uma coisa que incomoda. O que está levando as pessoas naquele. O que traz atrás daquilo? Que comportamento traz? Observa os comportamentos das pessoas. E o nosso também. E faça quebra de mal. Viva a palavra do Senhor. Aleluia. Violação dos direitos territoriais. Eu vou lá mesmo, me quebra na gamba, né? Assim que as pessoas falam. Eu chuto, eu arrebento, eu entro lá. Eu vou falar para vocês. Aprende uma coisa: a casa dos outros é casa dos outros, não tem que entrar fazendo. Você Isso é falta de educação. verdade. Se o cara está rodando a baiana no terreno que ele comprou, que roda a baiana, gente. Quando ele sair lá do terreno dele, eu explico Jesus se quiser. Ou se ele entrar aqui, eu explico Jesus para o cidadão. Mas a gente tem que saber respeitar a casa dos outros, gente. Glória a Deus. Não é verdade?
autoridade para qualquer assunto, qualquer sentido nesse assunto. Invadir terreno de Satanás. É guerrear contra Satanás sem ter recebido ordens específicas de Deus. Viver numa terra impura ou amaldiçoada, numa casa impura ou amaldiçoada. Ai, gente, hoje eu não conseguiria mais conviver com pessoas com músicas no mundo, programas no mundo, né? Não dá, gente, não dá. Não dá, incomoda. Eu acho que a maioria de nós aqui se incomoda com as coisas do mundo. Aqueles olhares de cobiça numa festa. Você já vê isso, né? Gente, não dá. Né? Isso incomoda. A fofoca, a mentira. Não é... Eu acho que a maioria de nós não aceita mais isso. É verdade. Estou enganada? Não. Você não aceita? Não. Rituais demoníacos. Através de desenhos ocultistas, através de esferas espirituais, através de usos de objetos amaldiçoados, por se deixar prender a animais e a bichos de estimação e por meios de presentes amaldiçoados e recebidos. Gente, aonde os demônios entrou quando Jesus expulsou aquela legião daquele jovem que dormia no cemitério? Aí você vai criando bicho, ou coitado vai lá sem oração, porque não sabem mais quem é bicho, se é os donos ou se são os bichos. É meu bichinho aqui, meu bichinho ali. Olha, o servo de Deus tem um animalzinho, já passa a mão. Olha, eu repreendo todo o mal. Se a legião está entrando aqui, sai dali, vem aqui, porque é bíblico, gente. Entra. Entra, lá vai a pastora Valéria com o dedo na calopsita expulsar. Tem que orar, gente. Ele precisa de seres vivos, os demônios para entrar. E olha, perceba uma coisa: o animal vai ficando com depressão, ansioso. Olha, gente, isso aqui foi tudo pesquisa, viu? Para vocês verem que quando eu falo pelo espírito também, não só para pesquisa, hoje é espírito pesquisa, mas veja que é o mesmo poder. É o mesmo. É o mesmo. Os animais vão ficando com depressão, né? Agoniados, dominam os donos. A legião está lá, né? Está lá no totó. Eu te domino. Eu me ensino estimação. Não presta para ter um bichinho, mas não presta para orar por ele. Eu não aguento. E a hora que tem um rebanho, quantos fazendeiros perdem de repente todo o rebanho? Quantos que criam para o corte, para a venda, perdem? É necessário oração. Até para os bichinhos. Com certeza. Gente, eu já vi bichinho demoniado. Só que olhava para os donos, era mais demoniado ainda, demoniado. Mas os demônios precisam de fé. E nós vamos dando legalidade a eles sem perceber. Gente, filho de crente, olha, eu sei porque a minha infância foi assim, muitos foram assim, meus primos foram assim. Quando a gente tinha passarinho, cachorrinho, né? Acho que todo mundo já teve de tudo, tartaruguinha. Como era filho de crente, a gente até batizava os papagaios. A gente brincava de igrejinha, não sei se aconteceu com vocês. A gente orava nos bichinhos. Isso porque aonde Jesus habita, há essa repetição de ações. Viva Deus, viva Deus. Quantas vezes nós oramos pelos periquitos, fazia enterro de pintinho? Nossa, é coisa de filho de crentes. Já ora. Tenho certeza que tem casas aí que os cachorros estão mais ungidos e orados do que os seres humanos, de tanto que as crianças já fazem isso. A casa do crente é perfeita. Glória a Deus. Diferentes situações, por ridicularizar Satanás, alimentos sacrificados a ídolos, alimentos sacrificados a ídolos, alimentos sacrificados a ídolos, né? É o mês que mais come. Gente do céu, me fala, precisa a igreja colocar, na igreja que diz que é do Senhor, que eu creio que é atenção mesmo, colocar assim, na igreja evangélica tal, festa junina. Gente, festa junina significa festas aos santos, que na verdade eram os ídolos, as idolatrias, que na verdade é para os demônios. Ai, que vontade da paçoquinha. Depois, em outubro, eu tenho vontade da paçoquinha na cara de todo mundo. Porque vai lá e busca o demônio que não precisa. A igreja do Senhor tem criatividade. Nós temos as festas dos tabernáculos. Vai dando as festas aí que tem pela Bíblia. Das trombetas, dos pães asmos. Tem da colheita, Da né? Páscoa, da colheita, que acho que é o tabernáculo. Perceba bem. E o Senhor nos deu ampla criatividade. Nós temos o Espírito de Deus, o Espírito da sabedoria. O Senhor que estava em Salomão, o sábio Salomão,
mudaram só de partido, mas continuam o mesmo político. Com certeza. Porque quem aceita Jesus não fica ligando para essas Tipo o coisas. rei dos reis. Vai ficar com Cristo. Ah, não é, gente? Não é. Amém, Jesus. Outra, ódio, outra legalidade do diabo, maldição. Ódio, ciúmes, maledicências, circunstância além do nosso controle, quebras de votos feitas a Deus. As pessoas falam: Senhor, se eu tiver um carro, eu vou todo dia para a igreja. Só se for para a Praça da Sé, porque olha, para a igreja eu não vejo o cidadão dentro. Senhor, se você me der aquele emprego, eu vou ser dizimista. Só se for dizimista da cunhada, porque olha, ainda não vê o dízimo chegando. Não faz voto, não vai cumprir, não faz. Porque com Deus não se brinca. Com o Senhor não se brinca. Senhor, hoje eu vou sair e vou ganhar uma alma para ti. Eu não ganho alma, eu posso oferecer Jesus ali, mostrar Jesus, mas ganhar alma vai ser difícil, porque só que pode ganhar Jesus, né? A gente não pode fazer votos com Deus que não vai cumprir. Mas um voto eu posso fazer com o Senhor. Hoje eu vou fazer quebra de maldição. Em nome de Jesus. Amém? Eu vou contar algumas coisas que é interessante que eu li de uma escritora chamada Rebecca Brown e o seu esposo Daniel. Ela disse que ela, muito curiosa de saber as coisas de Deus e a arqueologia, saber como era um vaso de alabastro. Então, teve um lugar que foi mostrando, tipo um museu, vamos falar assim para ficar mais fácil, das coisas egípcias. Ela foi lá no local visitar a escoriação, lá tudo, e foi, viu um vaso de alabastro, e viu as coisas, mas ela percebeu que desde que ela foi visitar aquelas escavações egípcias, ela ficou muito doente, muito doente, muito doente. E ainda o marido dela ainda nem era convertido, mas é bonita a história da conversão dele, que ele era de família judia, muito também tradicional, daqueles que é tipo a macumba do judaísmo. E ele era rico, então, mas na época ele não era ainda convertido, e ele sentado ao lado dela na cama, ela falou assim: você conhece o vaso de alabastro? Conheço. Eu fui lá ver. Você já foi em tal lugar ver o Egito? Ele falou: não. Sem conhecimento da quebra de maldição, ele falou: não fui não. Porque esse vaso de alabastro era colocado diante dos reis que eram mortos. Os feiticeiros egípcios faziam encantamento nesse vaso para quem fosse violar a tumba do rei, passasse a ter enfermidades mortais e chegasse à morte. Ela entendeu naquela simples conversa que ela foi visitar lá o túmulo do rei Tutankhamon. E ela percebeu que desde então ela era enferma, até então não era. Então ela entendeu e falou: Senhor, o ser humano esquece dos encantamentos, das histórias, porque só história, mas os demônios, eles não morrem. O demônio não morre. Ele estava lá. E eu dei legalidade a ele na minha curiosidade. Então ela aprendeu até para visitar esses lugares. Ela não pode deixar o diabo entrar. E ela foi liberta imediatamente. Outro caso que ela disse que estava lidando, pastora Cláudia, ela estava lidando com dois casais, que eles estavam passando pelo mesmo tipo de perturbação, e lá nos Estados Unidos tem no centro-oeste americano, tem um acampamento espiritualista. Ele foi fundado em 1800. E já foi tão comum, entra tipo uma cidade, onde já teve esoterismo, já teve de tudo. Então, as pessoas até as escolas levam os alunos para conhecer outras religiões e participam de palestras. Ficou comum. Tipo, é comum ir para uma messiânica, vocês entendem? Ficou um lugar turístico, igual qualquer coisa está ali na messiânica, não é de Deus, certo? Não é da Bíblia, certo? Daí eles foram, ela foi trabalhando nesses dois casais, ela percebeu que ambos tinham ido nesse acampamento e teve que se fazer quebra de maldição, porque eles entraram no território do inimigo. Com certeza. Diz que o maior erro é que o cristão, ele gosta de viajar, não gosta? Fala a verdade, né? E nós somos curiosos, não somos? A gente é curioso no último, e vai em todo lugar. E diz que geralmente leva a conhecer templos budistas, né? Templos indianos, assim por diante, vai levando. E o cristão, ele chega assim, vai lá no templo, que é curioso, quer ver tudo, quer, né? Fuçar tudo, né?
sem perceber que não é história aquilo é realidade, o templo satânico, vai lá e fala, em nome de Jesus eu quebro a maldição, e volta tudo acabado, volta tudo destruído. Porque pela palavra de Deus, se nós vemos por Gideão, quando Gideão foi para a guerra com 300 homens somente, o que Deus fez ele fazer antes? Derrubar o altar de Baal. Derrubar o altar de Baal. Não é chegar lá onde está o Baal, ele tem que falar, eu tenho autoridade aqui em nome de Jesus. Não é isso não. Se tem que tomar posse, tem que destruir. O Senhor em todo o tempo manda destruir. Abra comigo em Êxodo, capítulo 34. Vamos ver algo aqui. Eu fui lá no terreiro, fiz uma oração. Eu fui lá na igreja da idolatria e Deus era comigo. Não. Ó, o diabo está com legalidade sobre a tua vida, ó, do pé à cabeça. E nas gerações passadas e futuras. Tem que fazer quebra, tem que pedir perdão. Senhor, me perdoa por aquele dia que eu fui curioso, me perdoa por aquele dia que eu entrei lá, Senhor, me perdoa por aquele dia que eu achei que eu podia tudo, me perdoa, Senhor, quebra as maldições que entraram na minha vida. Gente, é real. Não é uma coisa, não é real. Ou você crê ou você acha que crê. 34, versículo 12. Guarda-te que não faças concertos com os moradores da terra onde has de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Mas os seus altares transtornareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis, porque te não inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, Deus zeloso é Ele. Glória a Deus. Isso não é nada, né, gente? Glória a palavra. Tem que se destruir. Outra curiosidade, nós já estamos chegando no fim do culto, para não ficar cansativo. Outra curiosidade, os lugares de lazeres hoje, estão sob controle de grupos da religião da nova era. Não precisa falar mais nada, né? Com certeza. A gente vê que vai para passear, volta perturbado, volta endemoniado. Não precisa falar mais nada. Apocalipse 2, 20. Quando vocês vão abrindo, essa mesma pastora era de Samarico, mais um pastores consagrados, foram junto para a Costa do Marfim e chegaram no hotel e disse, sabe, pastor, parece as nossas histórias. Chegaram no hotel muito cansado, e daí deitaram, dormiram, mas sentiram uma opressão a noite inteira de Satanás. No outro dia eles tinham compromisso, tinham que acordar cedo com as roupas, não podia nem ver nada. Olhando para tudo aquilo, viram aquelas coisas africanas penduradas, um tapete, um cidadão lá pendurado, e olharam tudo, foram embora, mas ela percebeu que todo dia que entrava no hotel, ela ia ficando também doente, ia ficando fragilizada, e ela olhava para aquilo e incomodava, mas eles não tinham muito tempo. Ela procurou o esposo, o óleo ungido, porque disse que onde eles vão, com o óleo ungido, para ungir mesmo e separar as coisas, porque unção significa separar, abençoar e separar. E disse que onde ela ia, disse que ela e o marido procuraram, acharam, foram no quarto dos pastores amigos do lado e falaram, me empresta o óleo, vamos orar. E nisso que eles ungiram tudo, resolveu não. Daí chegou alguém com capacidade e falou assim, esse que está aqui no tapete é o Deus puro. É um Deus que odiava mulheres. E a mulher que olhar para ele endurece até morrer. Ela disse assim, eu saí de lá, quebrei a maldição que foi implantada em mim e a saúde começou a voltar. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. A gente passa por isso, não passa? Você chega numa cidade, você sente um tipo de opressão. Você chega perto de uma pessoa, você sente mal. Você tem que quebrar as maldições. Ajuda-nos. Amém? Amém. E por curiosidade final, tem outro ponto que eu não dá para abordar, que é muito comprido agora, que é outra maldição, que a porta de entrada das maldições é a preguiça. Fala que é a porta aberta ao diabo. Quem abriu já em Apocalipse 2:20? Alguém abriu? Amém. Lê para mim, por favor. 2:20. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios
da idolatria. Sacrifício da idolatria. Apocalipse. Agora vai comigo em 2 Tessalonicenses. Quando se fala de... Parece que não, mas a preguiça ela é uma desgraça, gente. As pessoas falam assim, olha, eu estou vivendo de assistência social, olha, tem que usar um dinheiro que, se você não precisa, não utilize, não é amaldiçoado, você não precisa disso, você é uma pessoa de Deus, se o Senhor te deu saúde, faça o melhor seu onde você estiver, não precise desse tipo de caridade, é maldição. Pode ver, quanto mais o país tem esse tipo de dinheiro vindo para o povo, mais violência, mais desgraça tem. Se fosse um dinheiro abençoado esse, as nações que recebem, as pessoas que recebem isso seriam pessoas calmas, abençoadas. Não é. É melhor o seu povo com Deus, muito se faz. 2 Tessalonicenses 3, versículo 6 ao versículo 10. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que nos recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos houvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesada nenhum de vós. Não porque não tivemos autoridade